O manhwa começa com uma linda garota alertando a todos que ali ela estava vendendo algumas melancias e também outras frutas da maior qualidade possível. Até que absolutamente do nada chega um maluco todo esquisitão mais parecido com o Pernalonga e pergunta se realmente eram as melhores melancias de toda a região. Na defensiva, a coitada responde ele dizendo que garante isso com toda a certeza do mundo. Porém, se ele não gosta de melancias, então era melhor nem tentar comprar uma dessas. Dá pra ver na cara da coitada que ela realmente estava um tanto quanto nervosa com aquela situação assim que o maluco decide provar um pedacinho. O Pernalonga simplesmente nem coloca a melancia direito na boca e diz para os seus capangas que na verdade aquelas ali não prestavam mesmo e que nem sequer eram doces. Com uma ideia maquiavélica, o rapaz do mal diz para os seus amigos que eles devem sequestrar aquela garota mentirosa e ensinar uma lição a ela para que não fique mais mentindo para as pessoas. Chutando a barraquinha de frutas da coitada, eles gritam que nunca viram uma mulher tão linda assim em toda a vida deles, e que essa noite realmente irá ser mais divertida de todas. Em meio a tudo aquilo, a Rosinha mal consegue reagir e já aos prantos começa a implorar pela ajuda de todos que estavam à sua volta. Um homem na rua, ao ver aquilo, fica muito irritado e diz para dizer que realmente não acredita que aqueles vermes estavam tentando capturar a garota assim em plena luz do dia. Um outro garoto fala para seu amigo que o líder desses ali é amigo de Fendi, portanto realmente eles faziam o que queriam porque ninguém tem coragem de peitar eles. O amigo de Fendi se aproxima mais da garota que já estava chorando e pede para ela ir em frente e gritar, afinal não importa o quanto ela tente, ninguém realmente irá vir salvá-la jamais. Literalmente do nada, enquanto Pernalonga intimidava a coitada da garota e ameaçava a coitada de diversas formas possíveis, um bastão voa em direção a eles. Por azar ou sorte, vai saber, né? O bagulho acaba entrando em um lugar nada agradável, enquanto um cara gritava para o Pernalonga tirar as mãos da garota. A chefia e os capangas ficam completamente em choque com aquela cena, gritando que poderia ser o fim do chefe deles, afinal o maluco foi praticamente empalado. E na frente deles surge um rapaz todo galanteador de azul, perguntando como eles ousavam intimidar a irmã dele, e que agora os faria pagar batendo em cada um. Enquanto todos os capanga tentavam ajudar seu chefe, um deles pergunta de onde tinha vindo aquele pirralho e se na verdade ele estava tentando encomendar a própria morte. Chorando e morrendo de dor, o Pernalonga da Deveb apenas grita para que eles dessem um fim naquele pirralho ridículo imediatamente, sem mais e nem menos. Porém, assim que o coitado olha para cima, alguma coisa no céu chama a atenção dele, que fica na hora ali sem entender nada. O porta havia lançado mais uma vara que vai diretamente na boca do chefe, deixando o cara caído no chão na mesma hora. Ao ver seu chefe ali naquela situação ridícula, os capangas desesperados começam a gritar que tinham de levá-lo para o hospital, afinal o seu chefe tinha tomado uma outra varada. Mas ainda chorando no chão, a chefia faz muito esforço mesmo, mas consegue levantar o seu braço e grita ordenando para que eles dessem um fim naquele moleque infeliz. Não dá outra. Com muita fúria, os brutamontes partem para cima do coitado do garoto, que aparentemente não está nem aí pra paçoca. Com muita velocidade ele começa a gritar com os caras, dizendo que iria espancar todos eles um a um, e os faria se arrepender de tudo isso que fizeram com sua pobre irmã. Porém o prota não consegue acertar nenhum golpe sequer em nenhum deles, que ficam apenas olhando para a cara do coitado com um semblante pesado. Não demora muito, eles começam a surrar o prota, dizendo que por um momento eles até ficaram com medo dele, porém o garoto realmente não passava de um lixo fracassado. A coteada da irmã do garoto, vendo mesmo sendo basicamente solado ali sem nenhuma chance de reação, começa a implorar para que eles o deixassem em paz. Mas para a sorte da boa irmã e do coitado do menino, os bandidos ficam completamente em choque e se põem a ir embora assim que ouvem a sirene da polícia. Com o prota deitado no chão, o chefe dos bandidos grita que aquele verme teve muita sorte dessa vez, porém da próxima definitivamente irá mandar o garoto jogar no Vasco sem mais e nem menos. Logo a boa irmã corre até o garoto, que já estava desacordado no chão, e em choque ela pede desesperada para que Ian por favor acordasse, pois ela não sabia o que fará sem ele. Quase que em um piscar de olhos Ian desperta finalmente, porém em um lugar estranho, mas logo se pergunta por que caramba seu pingente de jade estava transcendendo, surpreendendo o garoto e o deixando completamente em choque. O amuleto simplesmente pula para a cara do maluco e literalmente muita coisa mesmo começa a acontecer com o prota. Após aquela grandiosa explosão de energia, nosso querido prota começa a resmungar que seus olhos estavam ardendo pra um caramba e que essa dor era insuportável. Depois de sofre com muita dor mesmo, nosso rapaz finalmente consegue abrir seus olhos,
mas para surpresa do mesmo ele estava em um hospital. Em sua frente uma enfermeira gastíssima toda assustada com o despertar de Ian enquanto enfaixava o corpo dele por conta dos ossos quebrados. O prota acaba se aproximando muito da enfermeira que extremamente envergonhada se afasta e pergunta se ele ficou louco e na real o que ele pensava estar fazendo. Ainda meio desconexo da realidade, Ian responde que realmente sente muito e que, para ser sincero, isso não foi nem um pouco intencional da parte dele. Ela ignora por completo o que Ian diz a ela e ainda insiste na ideia dizendo que se caso ele fez isso com ela de propósito então irá chamar os seguranças imediatamente. Também envergonhado, o prota grita que foi sem querer, mas que na real a culpa era dela por estar tão próxima assim dele, pois ele não esperava ela ali. A enfermeira, depois de ouvir aquilo, sai vazada e deixa o prota se perguntando o que caramba está acontecendo com ele, se na verdade ele estava sonhando talvez. Logo alguém abre a porta muito desesperado perguntando a Ian se estava tudo bem com ele e que na verdade mal conseguia comer com tanta preocupação com seu maninho. Ao vê-la ali, nosso querido Ian se enche de alegria e responde para ela se acalmar e ficar tranquila, pois ele realmente estava bem e que também sentiu a falta da mesma. Porém que deixa Ian completamente em choque é perceber que conseguia ver através das roupas de sua irmã, e que parecia mais que as vestes dela estavam transparentes. Ainda assustado, ele tapa seus olhos gritando a sua irmã que ela devia mesmo vestir uma roupa, pois aquilo estava muito desconfortável e que ele não suportava vê-la daquela forma. Preocupadaça, ela se aproxima do seu maninho e pergunta ao mesmo do que caramba ele estava falando, afinal ela já estava com suas roupas, e talvez ele só não estivesse bem. O coitado fica muito sem graça na hora enquanto sua irmã se pergunta se ele estava tendo algumas alucinações por acaso, apesar de que não apresentava febre. Ian já estava quase enlouquecendo, se perguntando o que raios estava acontecendo com ele para ver aquilo do nada, e rapidamente algo chama a atenção dele. Ele é chupado para aquela dimensão que avisava ele dizendo que a percepção de Ian estava ativa e com o olho esquerdo ele pode ver o Yang através do interior, e para completar com o olho direito ele poderia ver o Yang através da matéria. E isso deixa Ian muito encucado, se perguntando se isso era um sonho. Mas ao refletir melhor sobre essa tal percepção em Ian, ele percebe que era por isso que seus olhos conseguiam ver então através das roupas de sua irmã. É claro que ele resolve testar isso em sua irmã e na enfermeira, antes que acreditasse cegamente nessas informações que apareceram de uma forma extremamente aleatória para ele. Mas o que deixa ele ainda mais incrédulo é que com esse novo poder, ele também conseguia ver através de paredes, e isso realmente era surreal. Ele até resolve dar uma olhada a mais no recinto e acaba se deparando com a sala do diretor do hospital, onde ele estava em altos papos com uma linda enfermeira. Depois de chamar o velho de pervertido, ele acaba se deparando com uma linda enfermeira loira, e já fica todo apaixonadinho dizendo que nunca viu uma mina tão linda assim. Todo bobo ainda com a beleza daquela mulher, nosso querido prota fica muito encafifado querendo de tudo quanto é jeito ver o rosto daquela linda mulher. O maluco já estava até planejando chegar na garota e falar altas coisas lindas para a mesma, porém logo ela se vira com uma enorme surpresa para o prota. O coitado perde completamente o brilho no olhar e cai para trás tal qual como se tivesse tomado um tiro e grita perguntando que história era essa. Ainda tristão na cama, ele fica se perguntando até onde raios o seu olho mágico era capaz de enxergar, mas nesse momento uma notícia muito ruim chega até o rapaz. A enfermeira, para o azar do prota, chega chamando por Ian ou pelo menos algum parente dele, e alerta que já estava na hora de pagar a conta urgentemente. A boa irmã nesse momento drástico entra na frente da enfermeira e diz que não precisa de toda essa pressa, pois ela era irmã do garoto e definitivamente iria pagar a conta do hospital do mesmo. Para que o prota não ouvisse o valor da conta, sua irmã juntamente com a enfermeira vão para uma sala à frente dele e começam a trocar altas ideias. Toda preocupada, a irmã do prota pergunta à enfermeira se aquela quantia era o suficiente e que se fosse preciso ela tinha mais. Porém a enfermeira diz que era somente isso. Ali o pequeno Ian decide que ir usar a percepção em Ian que ganhou para conseguir muito dinheiro para então poder assim dar uma ótima vida. Uma vida muito melhor para sua querida irmã. Assim que ele sai do hospital, já diz para sua irmã que tem um assunto muito urgente para resolver, e que ele irá chegar um pouco mais tarde no dia de hoje. Preocupada, sua irmã apenas concorda dizendo que estava tudo bem, e alerta para que Ian tomasse cuidado para não encontrar com aqueles malucos novamente. Depois dali o garoto ainda estava muito encucado, se perguntando como caramba ele faria para conseguir ganhar dinheiro com sua nova percepção em Yang.
Para dar uma grande ideia ao prota, ele acaba se deparando com uma galera que estava praticando um tipo de aposta, e talvez nesse jogo ele tivesse alguma vantagem. Uma boa garota bate o copo na mesa dizendo para que eles apostassem no número pequeno ou no número grande, e também revela que o valor de sua aposta seria 500 doletas. A galera parecia até um bando de animal alvoroçados tentando apostar um na frente do outro, até que um doido resolve apostar 600 pila. Sai fora, meu queridão. Isso é tudo fria mesmo. Sorrindo e olhando para eles, a garota reflete que eles não passavam de um bando de idiotas e que poderiam apostar o máximo de dinheiro, porém ela ainda assim iria ganhar. Viu igual umas casas de apostas que conheço. Conforme o prota ia se aproximando mais e mais daquela galera eufórica, ele consegue perceber a enorme mesmo quantidade de dinheiro em cima da mesa e já se encanta. Usando sua habilidade para ver se conseguiria tirar uma vantagem nisso tudo, ele aproveita para revelar a si se era um número pequeno ou então um número grande. Depois de olhar por um tempo, o prota consegue finalmente entender o funcionamento daquele jogo esquisito, e que claramente a garota tinha ganhado aquela partida daquele bando de bocó. Mas cá entre nos, rapaziada, essa habilidade é muito apelona. Quando ele olha para o copo, simplesmente consegue enxergar todos os números que estavam lá. Assim que é anunciada a vitória da garota, os caras começam a resmungar que isso era impossível e que já tinham apostado mais de 3.000 doletas e mesmo assim aquela garoa ganhou de novo. Mas sorrindo, a garota simplesmente abraça aquela enorme quantidade de dinheiro e pergunta se eles por algum acaso gostariam de jogar de novo com ela. Não demora muito até a garota salafraria perceber a presença do prota ali, e na hora ela reflete que aquele idiota é novo, pois nunca o viu apostando por ali antes. Meio que seduzindo ao prota, ela chama o mesmo de garoto bonito e pergunta se por algum acaso ele gostaria de tentar apostar contra ela um pouquinho. Depois de um pouco tempo insistindo, o porta finalmente cede ao desafio da garota, que na mesma hora reflete que agora ela tem mais um idiota de quem poderá pegar dinheiro. A garota logo ergue o copo dizendo que a primeira aposta será de 700 pilas e que na verdade apostará dessa vez no número grande. Ian jura para si mesmo que fará ela se arrepender de ter o desafiado. É claro que não da outra galera idiota que sempre está apostando até a alma quase. Ao ver aquela batalha ali, não se contentam e correm a apostar também. Pior de tudo é saber que isso existe mesmo. Meio que tirando uma onda com a cara do porta, garota diz para dizer que na verdade todos já tinham escolhido seus números de aposta e que só faltava ele escolher se iria querer um número pequeno ou um número grande. Deixando a garota salafraira um tanto quanto surpreso, o prota simplesmente joga 10 pilas ali e diz para dizer que aposta em um número grande. De primeira mão ela nem sequer diz nada ao garoto, mas em pensamentos resmunga consigo que não é possível e que esse maluco realmente é muito mão de vaca mesmo. Logo ela volta a sorrir e agradecer a todos quando mais um rapaz idiota acaba apostando 450 doletas ali. Para a surpresa dela, dessa vez quem ganhou tinha sido Ian, que na hora pega o dinheiro sem muita reação, refletindo que foi muito fácil mesmo ganhar essa graninha. Olhando para a garota com muita maldade, Ian reflete que hoje irá tirar dela todo o dinheiro que ela anda tomando daqueles idiotas que iam até ali apostar com esperança. Uma hora depois, a garota estava muito irritada, resmungando que eles tinham ganhado novamente e resmungava consigo que já estava de saco cheio desse moleque metido a besta. E novamente o prota ganha. E como se já não bastasse isso, sorrindo, o maluco meio que debocha perguntando à garota se ela poderia por favor entregar o dinheiro para ele. Vendo Ian cheio da grana ali, a galera fica com muito ódio do mesmo, dizendo que ele era muito incrível e que tinha muita sorte, afinal ele já tinha conseguido ganhar pelo menos 8.000 pilas. Todo contente, o garoto olha para aquela quantia de dinheiro felizão, refletindo que ele já tinha ganhado mais que um mês de salário sem nem sequer ter trabalhado. Porém a garota não estava muito feliz com as vitórias do prota não, e na hora ela começa a resmungar, chamando ele de bastardo e perguntando como ele ousava atrapalhar os seus planos. Vendo que a garota já estava muito furiosa, o prota ainda provoca a mesma, perguntando o que tinha de errado e se ela iria querer parar de jogar por conta do medo. Irritada, ela se aproxima do prota dizendo que ainda quer apostar sim, mas antes só quer entender o porquê aquele garoto imbecil está sempre imitando as apostas dela. Sorrindo com um tom muito maquiavélico, ela então sugere ao prota apostar novamente sim, mas caso mesmo perder, então todo o dinheiro dele seria entregue a ela sem mais e nem menos. O prota de primeira mão pensa e repensa, mas com a maior curiosidade do mundo ele rebate perguntando que caramba ele iria ganhar caso ela perdesse então essa aposta. Ouvir isso é um baque para a garota, que nem sequer tinha pensado nessa probabilidade, então ela simplesmente responde o prota dizendo que caso ela perder então fará o que o mesmo quiser sem pestanejar.
A galera ali fica completamente impressionada com essa aposta insana enquanto o prota, sorrindo meio envergonhado, pergunta se ela realmente tinha certeza total disso. Confiante para um caramba, ela responde que nunca teve tanta certeza em sua vida, mas que se Ian perdesse então teria de dar a ela todo o dinheiro que o mesmo tinha ali em mãos. O prota finalmente aceita e ainda acrescenta dizendo para a garota que não tem medo dela, porém a mesma só rebate dizendo que espera que ele não se arrependa disso. Logo ela lança os dados, dando assim o início à aposta, enquanto os outros idiotas ficam apenas olhando ela babando e dizendo que aquela garota realmente era incrível. A Kyoel e bando de Bocó realmente estavam impressionados com o jeito em que a garota jogava e diziam ainda que parecia mais como uma dança bem sedutora aquilo para derrotar o garoto. E cá entre nós, a garota realmente estava mandando muito bem mesmo, parecia mais que ela estava fazendo malabarismo ou coisa assim, tentando deixar o prota bem confuso. Na moralzinha, ela pergunta ao prota o que ele achou da técnica das 1000 ilusões que ela usou para despistá-lo e pergunta também se o olho dele conseguiu acompanhar tudo aquilo. Para surpresa da coitado, prota não estava nem aí para toda aquela frescura que ela estava fazendo, ele simplesmente ligou o dane-se e foi contar o montão de grana que ele tinha. Furiosíssima, ela pergunta a Ian se ele por acaso estava querendo perder e que na verdade ele devia estar ali olhando ela chacoalhar os dados de um lado para o outro. Mas deixando a coitada ainda bem mais irritado, o prota simplesmente se vira para ela dizendo que não está nem aí para isso e que na verdade ele vai ganhar de um jeito ou de outro. Então ela grita chamando o prota de bastardo idiota e pergunta como caramba ele ousava menosprezar alguém do patamar dela, e por conta disso irá ganhar do mesmo custe o que custar. Ela bate o copo com tanta força que chega a levantar fumaça, fazendo o prota apenas resmungar que ela não precisava ser tão ignorante dessa forma com ele. Toda sorridente, ela ignora o prota e pergunta ao mesmo se ele ia ficar chorando ali falando um monte de baboseiras ou iria enfim escolher o tamanho do número que ele queria. O plano dela era simples, afinal todos os dados ainda estavam balançando dentro do copo parado, então sendo assim o prota ia acabar perdendo de um jeito ou de outro. E parando o copo com suas próprias mãos, o prota diz para que ir escolher o número grande e ainda confirma que tem certeza de que os dados pararão no número 6. Na hora a garota reflete que Ian parou o copo de propósito para encerrar o truque dela, o que significava que desde o início ele sabia que ela estava trapaceando com aqueles caras. Olha, de verdade mesmo eu não sei por que ele fez essa pose toda retorcida, mas mesmo assim ele diz em um tom de deboche para a garota que a vitória é definitivamente dele. Novamente os bocós ficam impressionados dizendo que além de ganhar da garota ele conseguiu adivinhar o número derrotando ela de uma forma muito eficaz e rápida. O que estava faltando era só os caras começarem a beijar os pés do prota de tanto que estavam bajulando, mesmo que zombando da garota comemorava sua vitória. Com uma carinha toda fofa, ele continuou humilhando a coitada dizendo que mesmo ela usando truques sujos ela ainda não conseguiu ganhar dele de forma alguma. Que maluco debochado. Então a garota começa a sair de fininho dali, refletindo que ir aproveitar que o garoto estava distraído e estava metendo o pé dali para não pagar sua parte da aposta. Porém, deixando ela completamente em choque, o prota chama por ela perguntando a mesma onde é que ela estava indo e se na verdade estava fugindo dele. Toda preocupada e com muito medo ela responde ao prota dizendo que é claro que não estava fugindo dele e que na verdade ele entendeu errado. Em seguida ela pergunta o que ele gostaria que ela fizesse por ele. Antes que o prota pedisse o que queria, a garota simplesmente manda eles olharem para o céu dizendo que já chegou o disco voador. Era claro que uma garota trapaceira não seria de confiança, então ela sai correndo muito rápido dali, rindo da cara do prota e da cara dos outros rapazes por acreditarem realmente em um disco voador. Rapidamente o prota começa a correr em direção a ela dizendo que ela perdeu para ele e devia cumprir a palavra fazendo o que ele quiser e também devolver o dinheiro dele. Ela acabou virando em um beco e por apenas um segundo o prota perde ela de vista e desesperado ele fica se perguntando para onde aquela porcaria de garota foi. Vendo aquele beco repleto de apartamentos e sem nenhum rastro sequer da garota, Ian fica se perguntando se talvez por algum acaso ela tenha se escondido em algum desses apps. Todo confiante ele pergunta para a garota se ela realmente pensa que pode fugir dele, e que na verdade tudo o que ele precisava para conseguir encontrá-la era de seus olhos. O problema é que ele realmente tinha acertado e a garota estava agachada escondida em um apezinho dando graças a Deus por ter conseguido se livrar daquele garoto, deixando a garota assustada que só a pombo maluco aparece tal qual como um fantasma na frente dela gritando que finalmente tinha encontrado a mesma ali. Com essa pose extremamente ridícula ele pula na frente de garota e pergunta quem foi que ela chamou de fantasma, em seguida ordena para que a mesma entregasse imediatamente o seu dinheiro. Tentando correr pra caramba, a garota rebate dizendo que ela trabalhou duro para conseguir aquela grana e de jeito maneira ela entregaria aquilo para o mesmo. Ainda insistindo, o prota a chama de idiota e diz para que ela fez uma aposta com ele e ele enfim ganhou.
Por esse motivo ela não tinha que ficar chorando ou inventando várias e várias desculpas não, pois ele já estava de saco cheio disso tudo. Logo uma voz de trás do prota pergunta ao mesmo quem ele pensava ser para estar fazendo aquilo com sua irmã, e ordenava para que o mesmo soltasse imediatamente sua irmã. Quando ele se vira, dá de cara com um cadeirante que diz para que só ia falar apenas mais uma vez para que o garoto enfim soltasse a sua querida irmãzinha. Na mesma hora, com um pouco de dó e também um pouco de medo, Prota joga a garota para longe dizendo que ia obedecer ao mesmo, porém ainda tinha uma coisa. Muito curioso e com raiva, ele começou a gritar com o cara perguntando ao mesmo quem caramba ele era, de onde ele tinha vindo. Observando aquele monte de espírito errante em volta e atrás daquele cara, o prota reflete que eram muito mesmo, e se pergunta que tipo de crime aquele cara tinha cometido para ter tudo isso em volta dele. Na morazinha, o cadeirante apenas responde ao prota dizendo que ele é o irmão da garota, e pergunta o que aconteceu para o prota ter vindo até ali atrás de sua querida irmãzinha. Igualzinho uma criança pequena, ladra corre para trás de seu irmão e dispara ao mesmo que aquele garoto ali estava acusando ela de roubar o dinheirinho suado dele. Indignado com aquilo, e então dispara que fez uma aposta com a irmã do cara e ela perdeu. Daí então a seguiu para que ela lhe desse o dinheiro roubado que pegou dele. Metendo louco total, a garota rebate dizendo que jamais faria uma aposta com alguém daquele naipe, e afirma para seu irmão que aquele mano estava apenas mentindo. Encafifado com aquilo, Ian parte para cima dela a chamando de mentirosa e pergunta como se atrevia a difamar ele, portanto ia dar uma pisa para ela aprender. Mas o sinistrão, em meio a tudo aquilo, fica completamente irritado e grita mandando eles pararem de briguinha, pois já deu e a cabeça dele está cheia já. Ainda tirando mondinha com a cara do prota, a garota ladra simplesmente mostra o dedo para ofendê-lo dizendo que agora o irmão dela estava irritado e ia dar cabo de Ian imediatamente. Do nada o maluco mete o maior tapão nela e arremessa a mesma para longe, perguntando se ela não tinha ouvido que ele mandou parar de gracinha. A garota pergunta ao seu irmão o porquê estava fazendo isso com ela, mas ele grita que já avisou ela milhares de vezes para não ficar fazendo apostas. Ainda estralado de raiva, o maluco pergunta se por algum acaso ela tinha se esquecido do porquê raios ele acabou ficando de cadeira de rodas sem mais e nem menos. Triste no chão, ela responde seu irmão dizendo que só aposta por só assim ela conseguiria dinheiro para o tratamento do mesmo, pois não queria o ver aleijado para o resto da vida. Ouvir aquilo é um baque para o rapaz, que no mesmo momento fica muito triste, refletindo no que deveria fazer, e se arrependendo por ter batido em sua irmãzinha. Ao ver tudo aquilo em sua frente, o prota começa a se perguntar o que tinha acontecido para o mano ficar de cadeira de rodas e aposta em sua percepção em Yang para ver isso. Analisando por alguns segundos, o prota logo se dá conta de que os músculos da perna do coitado haviam sido cortados e além de tudo isso tinha algo preso na coxa do mesmo. Os dois ficam completamente assustados ao ouvirem isso e na hora o cadeirante diz para perguntar ao prota se por acaso ele conseguia ver o que tinha de errado com a sua perna. Todo contente ele responde que isso é fácil e que ele pode perceber o que havia de errado com a perninha do maluco com apenas uma pequena olhadinha. Preocupada, a ladra pergunta ao prota se ele realmente estava falando sério e se por algum acaso ele teria então a capacidade de curar as pernas de seu querido irmão. De primeira mão, assim que o prota ouve isso, não liga muito e tenta meio que ignorar a garota, pois realmente não estava conseguindo nem olhar para a cara dela. Mas o maluco perde a postura por completo quando ela o abraça, chamando de lindo e dizendo que ele não devia se preocupar com coisas assim, pois estava tudo bem e não tinha por que estar bravos. Deixando o prota apaixonadinho, ela acrescenta que se ele conseguir curar a perna de seu irmão, então ela será totalmente e completamente apenas de Ian. E é claro que ela disse isso na intenção de tentar enganar o coitado do prota, porém o que ela não estava esperando é que ele seria mais esperto do que ela. Na moralzinha, Ian empurra a garota e pede desculpas dizendo a ela que sentia muito, porém ele realmente não tinha o poder para fazer esse tipo de coisa mesmo. Deixando eles completamente entristecidos, o prota reflete que deveria estar usando a cabeça, afinal se ele ajudasse os dois poderia acabar revelando sua habilidade e isso não seria nada bom realmente. Desesperado ao ver o prota saindo pela porta, ele pede para que o mesmo espere e que eles poderiam então fazer uma simples transação caso o garoto conseguisse curar a sua perna e pergunta se ele estava interessado nisso. Ouvir aquilo deixa nosso pequeno pro um tanto quanto curioso, que na mesma hora aparece vira perguntando de que transação ele estava falando e qual era a quantidade. Com um olhar muito confiante, o cara diz em toa que irá se tornar o rei do sudoeste da técnica, habilidade e estilo artístico.
Mas assim que essas frases ecoam pela cabeça de Ian, o mesmo já fica em choque, perguntando ao cadeirante se ele não era o tão falado Zhao Engtian. Ele então confirma e isso deixa o prota ainda mais impressionado, pois na realidade no passado Zhao era praticamente um deus. Ele realmente era um cara muito poderoso mesmo. Pensando um pouco mais a fundo em relação ao nível de habilidade desse cara, Ian se pergunta também como é que essa história teria terminado se esse cara pudesse andar. Sua irmã até tenta falar algo mais, no mesmo momento Zhao a impede e pergunta para Ian, chamando de irmãozinho, qual que era a visão dele sobre aquela situaçãozinha ali. Aquilo deixa nosso pequeno prota muito encucado, apesar de que ele estava tentando esconder. Sua habilidade apenas revelava o que o cara tinha, porém não zero mostrava como poderia o curar. Em sua mente então começa a passar várias paradas sobre uma medicina clássica do Vale Fantasma e também sobre a tão famosa e falada técnica de refinamento de Qi. Assim que o rapaz vê aquilo, já fica todo felizão, se perguntando se por algum acaso aquilo era a segunda parte do diário de treinamentos secretos de Jade. Porém, depois do prota ficar caladão por um bom tempo, a garota se irrita com ele e pergunta se ele iria ajudar ou iria apenas ficar olhando para a cara dela com uma completa cara de bunda. Preocupados, Zhao diz a sua irmã que seja o que for, ele não tinha como curar sua perna, pois não era tão fácil assim no passado, nem os melhores médicos conseguiram curá-la. Mas nesse momento, quebrando todas as expectativas e também me deixando surpreso para caramba, Ian com muita confiança diz para Zhao que ele poderia curar a perna do mesmo. Ao ouvir isso, Zhao e Yu ficam completamente de cara, perguntando ao prota se ele estava realmente falando sério sobre isso, e que na verdade era incrível ouvir uma notícia dessas. Ian então diz para que era sério, porém ele ainda precisava de um tempinho para poder se preparar e assim então estar confiante e habilidoso o suficiente. Zhao Engtian, todo emocionado, rebate ao prota dizendo que se o mesmo realmente conseguir curar suas pernas, então eles trabalhariam juntos por pelo menos 3 anos. E deixando o prota completamente sem reação, a garoa ladra, corre até o mesmo e mete um abração nele, dizendo que realmente não fazia ideia de como agradecer ao seu maninho por isso. O maluco fica completamente apaixonado quando a garota o abraça e rebate na hora, dizendo que ela não precisava o agradecer, pois realmente isso não tinha sido nada demais. Assim que o prota sai de lá, começa a refletir que prometeu ajudar alguém curando sua doença, porém essa questão de dinheiro seria realmente estranha se trazida à tona novamente. Porém, de um lado, o bichinho do mal dizia ao prota que o mesmo deveria pegar o dinheiro por merecer, afinal ele disse que tentaria, então nada mais justo, não é mesmo? Por algum motivo que ainda não entendi muito bem, o prota ouve algo sobre vasos de porcelana e ele corre todo felizão, dizendo que essa era uma oportunidade única. Um senhor dizia que aqueles eram vasos da dinastia Ming e sinos de cobre em Jade Verde de tempos da guerra e que eles realmente valiam a pena serem comprados. E para não ser enganado de novo, o prota resolve usar sua percepção em Yang para ver se tinha alguma coisa ali no meio daqueles jades que presta para alguma coisa. Com sua habilidade ele percebe que as pedras de Jade Verde eram feitas de vidro e a pintura nem sequer era tinta de verdade. E até mesmo o sino de cobre era feito de plástico. Ao ver aquele absurdo em sua frente, o prota fica muito irritado com aquele velho e se pergunta se por acaso ele acreditava que todos eles eram um bando de idiotas. Quando ele já estava saindo dali, Ian ouve alguém falando sobre o Zhou e perguntavam o porquê ele estava ali, mas na real, mesmo sendo velho, seus olhos enxergavam através de muitas coisas. Assim que o ancião chega lá, pede um vaso de jade para dar uma olhada, e o prota, esperto que só a pomba, já fica de butuca para ver o que é que seria feito realmente ali. Surpreendendo até a minha garota, consegue ver que o vaso era falso e mesmo se fosse real, as rachaduras tinham de ser brancas, então aquilo realmente não valia sequer um centavo. O ancião Zhou diz que aquilo ali é falso e entrega de volta para o cara. Mas a galera também, ao ouvir isso, saem dali cheio de raiva pela tentativa de enganação do velho. Porém, enquanto todo mundo se retirava dali, o prota grita bem alto que ele iria ficar com o vaso de porcelana. Juntamente com o seu avô, a garoa pergunta ao prota o que é que ele tinha falado, e na mesma hora ele confirma de novo que iria sim comprar um vaso de jade. O charlatão diz para o prota que aquele jovem realmente tinha um bom olho e que era uma escolha muito bem feita. Na verdade, diz que o valor era na pequena pechincha de 3.000 doletas. Meio sem graça e sem jeito, o prota aceita a oferta, dizendo que o negocio estava fechado. Tanto o velhote quanto a galera fica rindo da cara do prota, dizendo que ele era um idiota por ter comprado aquilo. Porém, o garoto estava feliz até com sua nova aquisição.
Mas mesmo assim a galera ri da cara do prota dizendo que o ancião Zou falou que a coisa era falsa, mas mesmo assim aquele idiota ali foi até lá e comprou sem mais e nem menos. Até mesmo a neta do ancião fica encabismada com o prota e manda na lata do mesmo dizendo que ele não passava de um idiota que jogou o dinheiro pelo ralo. De uma forma meio snob o prota apenas dá risada, mas responde em seguida dizendo que ele pode sim determinar o que é real e o que falso sem a ajuda dela. Mas muito irritada ela grita chamando o prota de estúpido e pergunta como caramba ele ousava chamar de idiota assim sem mais e nem menos. O ancião Zou logo intervém na briga e chama o prota de jovem perguntando ao mesmo como ele consegue diferenciar uma porcelana quebrada como real. Então Yan diz para que duas coisas precisam ser corrigidas, pois o vaso não está quebrado de verdade, segundo que aquele vaso realmente era verdadeiro. Porém assim que a galera ouve isso já ficam rindo da cara do prota perguntando se por algum acaso aquele maluco era tão idiota a esse ponto mesmo. O ancião diz ao prota que ele não deveria deixar o coração assumir uma situação dessas e que ele parecia mesmo treinar o conhecimento dele e o poder de percepção. Mas fazendo o vaso brilhar com um tom de deboche o prota pede para eles pararem de conversa fiada e olharem atentamente para o vaso e verem o que é de verdade. Tanto o ancião quanto sua neta ficaram completamente impressionados sem acreditar naquilo que estavam vendo diante de seus olhos. O prota então explica a todos que os estilhaços no vaso eram apenas uma sujeira grudada de quando ele realmente foi desenterrado lá na dinastia Ming. O ancião ainda de cara com aquela situação diz para que na verdade o garoto realmente tinha uma percepção magnífica e diz para que ele era extremamente impressionante. A galera em volta já fica toda arrependida dizendo que aquilo valia no mínimo 10 milhões e que o cara era um profissional e eles estavam cegos sem ver isso. O prota apenas fica sem graça e não diz nada enquanto em pensamentos reflete que isso tudo era uma piada, pois ele apenas tinha percepção em Yang e que nunca iriam se comparar a ele. Mas a neta do ancião, ainda incrédula com aquilo e sem acreditar que realmente tinha perdido, diz para o prota que ele não podia afirmar que aquilo era real. Com isso o prota sugere uma aposta e desafia a garoa a tentar descobrir se o vaso de porcelana é real ou não. Rapidamente a garota diz para que aceita e que eles deveriam levar ao mercado para um profissional dar uma olhada e assim então entregar o veredito. Provocando a garoa para caramba, o prota diz que se ele vencer então ela deveria o deixar dar uma voltinha pelo corpo dela sem mais e nem menos. Porém a Rosinha concorda e acrescenta que se for um falso então ele teria de pagar a ela mais ou menos 1 ano de salário sem pestanejar. Depois de refletirem por um momentinho eles finalmente fecham um acordo com um baita sorrisinho no rosto. O mais interessante é que o avô não estava nem aí pra aposta, ele só iria achar incrível se o prota realmente tivesse essa percepção extremamente poderosa que ele aparentava ter. Então o velhote sugere para que fossem até o pavilhão da lua brilhante que estava ali perto, pois eles tinham um especialista que daria uma boa olhada para eles. Assim que eles entram no pavilhão da lua brilhante, um cara muito bobo chega todo felizão até eles dizendo que não estava esperando pela presença deles, mas já estava com saudades de seus clientes preciosos. Já na sala o ancião diz a Bow que vieram dessa vez porque ele gostaria que o mesmo identificasse um item para ele, que na verdade causou um grande alvoroço na praça. Yuna na mesma hora aponta para o prota e diz para que aquele cara falou que a percepção de seu avô estava errada e que ele só pode ter algum problema na cabeça, portanto ela fez uma aposta com o rapaz. Mas Bow com a maior cara de bunda rebate dizendo que então não tinha por que ele perder seu tempo verificando se o ancião Zou já deu o veredito que era falso. Mas ao ouvir aquilo o prota fica um tanto quanto irritado e insiste para Bu dar uma olhada, e ainda acrescenta que o mesmo apenas estava sendo irracional. Olhando para o rosto do prota, Bu diz que ele realmente lhe parecia muito família, e pergunta se era a primeira vez que o mesmo vinha até a rua Van. Ele ainda zomba da cara do prota dizendo ao mesmo que já viu muitos do tipo dele que sempre aparecem se achando o maioral de todos, porém no fim não passam apenas de charlatões fracassados. Já cansado daquela conversa o prota se levanta dizendo que eles devem ir direto ao fato de que ele não quer avaliar seu item, sendo assim ele irá procurar uma outra pessoa. Yuna fica muito irritada mesmo com a reação do prota, mas o ancião Zou muito calmo apenas diz ao prota que ele não precisava ter tanta pressa assim. Então Bow se levanta e pede para Ian esperar, pois mesmo que seja a primeira vez dele ali, ainda assim precisava dar ao ancião Zou algum tipo de entretenimento. No mesmo momento que o garoto ouve isso já fica muito encucado e curioso, então ele simplesmente se vira e pergunta o que Bow tinha em mente. Sorrindo Bow diz que entre aquelas antiguidades existem 3 falsas e tudo o que Ian precisa fazer é achar uma dessas 3 falsas, então ele não só irá verificar o vaso dele de graça como também lhe dará um prêmio. O prota meio nervoso apenas responde que Bow faz aquilo
aquilo parecer bem fácil enquanto reflete que na verdade era tão fácil como tirar doce de uma criança. Bu ainda pergunta a Ian se por algum acaso ele estava com medo de aceitar, mas o prota rebate dizendo que não tem medo e que no dia de hoje irá abrir um pouco os olhos de Bu para o mundo real. O ancião logo se levanta todo animado e pergunta ao prota de quanto tempo mesmo irá precisar e se na verdade 1 hora será o suficiente para ele. Porém, deixando eles completamente surpresos, o prota simplesmente se retira dali dizendo que não precisava de 1 hora de jeito nenhum. De uma forma meio snob, olhando para a prateleira cheia de coisas, ele acrescenta que 1 hora era literalmente todo o tempo que ele precisava de verdade. Rindo da cara do prota, Bu desdenha dizendo que ele está querendo dizer que quer 1 minuto para olhar toda a sua loja, mas na verdade não será capaz de ver nenhum fio de cabelo sequer. Em meio a tudo aquilo, o ancião preocupado tenta ajudar o prota dizendo que aquilo era muito importante, mas a menina pergunta se ele realmente era idiota a esse ponto. E de uma forma realmente rápida e eficaz, logo o prota pega as 3 peças que Bu havia dito e diz que elas estavam ali bem em frente aos olhos deles. Geral realmente fica muito impressionado com a percepção rápida do prota e Bu fica se perguntando como era possível alguém realmente ser tão bom assim. E logo, para deixar todos ainda mais impressionados com sua habilidade incrível, Ian começa a dizer todos os defeitos e o porquê aquelas peças eram falsas. E para arregaçar a boca do balão e estremecer tudo, o prota ainda completa dizendo que na verdade não eram apenas 3 que eram falas e sim 4. Ao ver aquilo, Bo fica completamente sem graça, gritando, gaguejando que aquela ali era a joia do tesouro do pavilhão. Ouvir aquilo deixa nosso prota um tanto quanto irritado, que na hora joga a peça para o cara e pergunta do que caramba ele estava falando, e que devia olhar mais de perto. Deixando todo mundo assustado ao jogar a pedra, o prota fica apenas esperando e na hora que ela cai se parte em vários pedacinhos no chão. O ancião corre conferir aquela bagunça toda e assim que pega a pérola na mão diz para que o interior daquela pérola brilhante da meia-noite era feito de cobre e isso era surpreendente. E vendo que o velhote estava extremamente impressionado, Ian diz para perguntar ao mesmo se por algum acaso isso fazia dele uma pessoa muito inteligente. Bu na mesma hora reverencia o prota dizendo que aquele humilde aprendiz se curva e implora pelo perdão de seu tão amado mestre impressionante. Na humilde, o prota responde que não quer ser Zan-chan, porém sua habilidade capaz de encontrar uma agulha em um palheiro e na real fazia um tempo em que não era vista. Depois desse momento muito desconfortável, Bo diz ao prota para o acompanhar por favor e diz que irá conseguir alguém para inspecionar o item do mesmo. Logo um cara estiloso chega até eles dizendo ao jovem mestre Bo que o item é verdadeiro e que ele custa por volta de $1 milhão no mercado. Ouvir isso é um soco na boca do estômago de Bo, com seu ego inflado, que com muita raiva diz ao seu funcionário que estava de boa e que ele já poderia ir embora. Chamando o prota de mestre, Bu diz ao mesmo que o vaso de porcelana dele era real. Logo ele olha para a garota provocando a mesma, que exmunga que ele já tinha vencido, então não tinha por que ficar enchendo o saco dela mais com essas baboseiras de provocações. Yuna então entrega seu cartão ao prota dizendo que ali tem 2 milhões e que a senha dela era 8. Ao receber aquela quantidade, o prota já fica todo felizão, afinal ele nunca imaginou que conseguiria 2 milhões de doletas tão fácil assim como ganhou dessa garota. Do nada, enquanto o velho comemorava que aquilo tinha sido divertido, ele começa a sentir uma dor fortíssima em seu peito, deixando todos ali preocupados com sua saúde.